Você talvez já tenha ido à praia, você talvez já tenha ido molhar os pés na beira da água e olhado aquela sufocante imensidão do mar. E o que tem ali embaixo? O que aquelas ondas turvas escondem de você? Bom, hoje nós vamos tentar descobrir isso. Na profundidade de 0 metros, você tem as águas mais claras do oceano, pois são as águas que recebem luz mais diretamente do Sol e ficam mais iluminadas. Dessa forma, você vai, obviamente, influenciar diretamente na vida que tem ali e nos seres vivos que vivem naquele local. Na profundidade de 90 metros, você encontra um navio chamado RMS Lusitânia, um enorme navio que afundou em meados de 1915. Aqui as coisas começam a ficar interessantes. E até porque também fica mais difícil para que o ser humano consiga visitar essas profundidades. Por quê? Porque quanto mais profundo você vai no oceano, você consegue perceber dois fenômenos acontecendo. Primeiro, a luminosidade cada vez menor e a pressão cada vez maior. Portanto, se você for em grandes profundidades, você vai ver um lugar extremamente escuro e com uma pressão absurda, certo? Se você for muito profundo, sem nenhum equipamento, você poderia ser completamente esmagado. Porém, um homem chamado Ahmed Gabir, ele conseguiu, com equipamentos especiais, ele é um mergulhador profissional, conseguiu chegar na incrível marca de 332 metros de profundidade, sozinho, e depois voltar, né? Como eu disse, um grande feito porque essa área realmente não é para seres humanos. E em 500 metros de profundidade é o ponto máximo onde uma baleia azul consegue chegar. Depois disso, ela é obrigada a voltar para a superfície para pegar fôlego. Você com certeza já ouviu falar do Kraken, uma criatura mitológica, mas que foi inspirada em animais de verdade, né? São eles a lula gigante e até grandes polvos, que vivem na profundidade de cerca de 600 a 700 metros de profundidade. Aqui acontece de novo com mais frequência e com mais intensidade aquele fenômeno da luz. Como eu havia dito, quanto mais profundo você vai, mais escuro fica. Então você tem inclusive muitos desses polvos e lulas gigantes nessa região e vai ficando cada vez mais escuro. Nessa região aqui já está realmente bem difícil de enxergar se você não tiver um equipamento de visão, né, no escuro. Então, águas escuras, águas escuras. Lembra que eu disse que quanto mais fundo você vai, dois problemas vão acontecendo? Que é cada vez menos luz e cada vez mais pressão? Pois é. Aqui nós talvez tenhamos chegado no ápice deste problema. Bom, para a gente é um problema, mas para esses animais aqui, não. Nós estamos falando dos peixes abissais que vivem na zona abissal. Pois é, famosa zona abissal, chegamos nela. Aqui você tem um breu absurdo completo. Tá? Se você não tem uma lanterna ou uma visão muito boa para o escuro, você não vê nada. Simples assim. Além disso, você tem uma pressão absurda. Uma pressão que não só tiraria a vida de qualquer ser humano que viesse despreparado, como também moldou a evolução dos peixes que vivem aqui. Sim, existem e muitos peixes que vivem aqui. E essa pressão moldou, a pressão que eu digo, pressão física sobre o corpo desses animais, moldou a evolução deles para que eles fossem muito diferentes do que a gente está acostumado de ver como um peixe, certo? Querendo animar animais que dá até um pouco de dó, porque são animais coitados, mas são muito feios. Eles parecem ter saído de um filme de terror. E eu tenho aqui alguns nomes para citar para vocês darem uma olhada depois. Tem um que chama dragão negro, tem um que se chama peixe ogro, tem um que é o mais assim assustador na minha opinião, que é o peixe pescador do mar profundo, e você também tem o peixe dragão do mar profundo, tá certo? Eu vou deixar as fotos aqui, mas depois dei uma pesquisada porque eles são muito interessantes e muito diferentes, tá certo? Então, a partir daqui você vai começar a ver animais estranhos, realmente estranhos.
Mas diferente do que muitos acham, não. A zona abissal não é a zona final do mar, tem muita água para baixo. Agora estamos de 200 a 4.000 metros e você tem essa situação ficando cada vez mais escura e com uma pressão cada vez maior. Ela consegue sempre ficar maior quanto mais profundo você vai. E é aqui, na marca de 3.800 metros, que você encontra o Titanic. Olha só, o Titanic, que afundou em 1912, ele foi bem profundo, realmente. Ele foi, assim, uma situação realmente desesperadora. Você imaginar que um navio tão grande daquele jeito foi parar tão fundo no mar, né? Mas ele foi encontrado lá e lá está apodrecendo e definhando há mais de 100 anos. Bom, nessa região a vida começa a ficar mais escassa. Ela existe sim, mas é que realmente fica mais difícil de você ter uma vida muito abrangente, muito grande, muito diversa, em condições tão difíceis, né? Até porque eu não preciso dizer os problemas que eu já disse várias vezes da escuridão e pressão. Isso vai tornando realmente a vida mais escassa, apesar dela ainda existir. E uma coisa muito interessante é que exatamente na profundidade de 6.762 metros você encontra um navio SS Rio Grande, tá? É um navio realmente muito grande e ele foi afundado aí também há um grande período de tempo, ali por volta de 1945, 1950, tá certo? E ele é um marco muito importante para a gente porque ele foi o navio afundado mais profundo que a gente encontrou, certo? Então de todos, esse aqui foi, que a gente saiba, né, o que foi realmente mais profundo. E o último ponto da nossa viagem ao fundo do oceano é aqui no ponto de 11.000 metros de profundidade. Tá? Aqui realmente não consegui dar informações tão aprofundadas porque a gente realmente não explorou tanta coisa do oceano, certo? Tem até uma frase que fala muito que a gente conhece mais a Lua do que os nossos próprios oceanos. Enfim, não sei o quanto isso é exagero, o quanto isso é verdade, mas tem um quê de verdade nisso aí, porque tem muito do nosso oceano que a gente não conhece, tá certo? O que podemos dizer é que nessa altitude, nessa profundidade, aliás, de 11.000 metros, você tem o que a gente chama de Abismo Challenger, tá bom? É um nome aí diferente, Abismo Challenger. E, enfim, aqui você também tem vida, de novo, muito escassa, pelos mesmos problemas de sempre. A pressão aqui deve ser inimaginável, assim, a maior que de todos os pontos até agora que a gente viu, esse aqui deve ser a maior pressão que tem, tá certo? Mas de alguma forma a vida existe, tá? E inclusive, se eu não me engano, a Fossa das Marianas tem essa profundidade de 11.000 metros de profundidade. Eu não, se eu não me engano, tá? Isso eu fiquei de confirmar, mas é isso aí. Só um adendo aqui que eu deixei de ser preguiçoso, eu pesquisei a Fossa das Marianas, ela tem 10.984 metros. Então não é 11, mas é bem funda. Agora eu quero que você me diga o que você achou dessa nossa viagem a fundo do oceano, tá? Deixei escuro aqui para fazer uma homenagem, referência, não sei, às zonas abissais e tudo mais, achei que ficaria interessante. Bom, espero que você tenha gostado, dê sugestões para próximos vídeos, compartilhe, se inscreva, deixe seu likezinho aí, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!